Aí pessoal, boa noite. Só para esclarecer ao público mais exigente, né? Essas madeiras que estão cortadas aqui, esses troncos, é uma árvore que apodreceu a base ali e caiu aí nesse último vento forte que deu, né? Ficou atravessada na trilha ali, e aí meu cunhado veio aí e me fez o favor, aí eu vou fazer uns banquinhos aqui na praça então com essa madeira aí, tá certo? Final de tarde, uma boa hora para a nossa reflexão sobre o arquétipo, né? Nós estamos aqui então num arquétipo de bambu, né? Que é uma estrela de 5 pontas e que representa o Estado moderno, né? A OTAN, o Estado soviético, talvez o chinês esteja com um arquétipo superior a um pentágono de organização, né? Mas assim, só para a gente poder compreender aonde que nasce a ideia do arquétipo, né? A gente tem aí Karel Kosik, né, que falava sobre a dialética do concreto, né? Ele arranhava de uma forma até meia conspiratória, né? Seria a teoria da conspiração, você conseguir conceber um arquétipo lá fora, né? E a influência dele sobre o todo, né? Sobre a civilização que está no meio aqui, que está dentro do bambu, né? Mas assim, as primeiras teorias conspiratórias que levavam a essa conclusão, né, é o próprio Marx, né? O Marx ao tempo todo ficava tentando desvendar um fator oculto dentro do relacionamento social, né? Cujo fator oculto levaria então uma classe social a ter determinada vantagem econômica ou política ou social sobre alguma outra classe, né? Então assim, tem um fator oculto, o que é? Não, do ponto de vista econômico é a mais-valia, não, é a mais-valia, então o patrão enriquece, o operário empobrece e tal, dentro daquele relacionamento econômico e tal, né? Só que essa questão e essa conclusão da mais-valia, vamos tentar voltar no tempo aí, né? Marx escreveu o Capital em 1844, né? 1844. Aqueles filmezinhos ali do Walt Disney, do Merlin, né? E os Cavaleiros da Távola Redonda, né? O nome do pai do rei Arthur, que se tornou rei depois da Távola Redonda, né? Era um rei chamado Pendragon, quer dizer, era o Pentágono. Era um rei que tinha a força de um pentágono, que era o pai do rei Arthur. Teoricamente seria isso a tradução simbólica da linguagem oculta contida nos próprios filmes, né? O que eles estão querendo dizer de alguma forma, né? Então, o que me chamou a atenção hoje é que eu estava aqui botando os bambus aqui, né? Nas pontas da estrela que vão subindo e tal. Bambu invertido, né? Para quem não conhece essa técnica, é simplesmente pau a pique.
Você bota um bambu por fora e um por dentro, um ao contrário do outro, e depois vai ser revestido tudo com uma mistura de barro, cal, barro, areia, né? Aquele material ali eu vou moer, né? Para misturar na massa, né? Porque assim, no pau a pique eles misturam bosta de vaca, né? Eu tenho ali um moinhozinho ali atrás. Então eu pico essas folhas de bambu aí, as partes mais finas, e misturo na massa para fazer o mesmo efeito da bosta do boi, da vaca lá, né? Então isso aí vai ser feito aí durante a semana que vem, que eu tenho que deixar secar mais um pouquinho, né? Para não ficar muita umidade dentro da massa, né? Então o que acontece? Eu estava fechando aqui em cima, então é uma cúpula aqui redonda, né? No formato de estrela, que tem 5 pontas, né? Então cada ponta vai ao chão, né? E aí cada ponta se encontra lá em cima, então no pentágono. E aí eu comecei a botar ali, aí vi que dava uns desencontros ali, né? Eu cheguei na segunda linha do pentágono, né? Então ali o pentágono, né, que começa lá em cima, ele tem a ponta dele que, ao fazer o círculo, né, ao fazer o circuito eletromagnético do toroide, né, existe ali uma certa mudança de alianças, entenderam? Entenderam onde é que vem a força? Como é que a força se disfarça? Então, primeiro, a força vem lá da base, sobe, né? Chega num pentágono ali, né? Vamos botar mais visível aqui desse ângulo, né? Vamos repetir aqui. A pé da estrela quando chega no pentágono, dá uma mudança, por quê? Porque agora o meio do pé da estrela vai segurar, né, a ponta lá em cima do pentágono, né? Então o pentágono cai num vazio, e para não cair num vazio, ele pega metade de cada ponta de cada estrela, entenderam? Isso é o pentágono, né? Essa é a força do pentágono, né? Então, supondo que nós estamos numa estrela, né, dentro de um circuito eletromagnético de uma estrela de 5 pontas, certo? E dentro desse circuito eletromagnético tem aquela questão lá dos tempos de amadurecimento de cada relacionamento social, né? Primeiro aqui, né? Primeiro seria o pé do bambu aqui, que vai subindo, e lá em cima se divide para poder se organizar melhor, né? E a civilização como um todo atinge um nível de força em sua autoproteção, né? Quando ela consegue formar esse arquétipo pentagonal, certo? Então, assim, quando o pentágono está formado, é porque a civilização está pronta para se autodefender. Ela tem uma autodefesa própria de acordo com a própria lógica amadurecida dentro dela mesma, né? Assim, ela tem uma autoproteção para continuar dentro dela mesma, né? Dentro da sua normalidade pentagonal, né? Gerada dentro da relação objetiva pentagônica, né? No caso, né? Então seria o sujeito que vive dentro desse mesmo, dentro de tudo que lhe é conhecido de forma tranquila, com a cabeça tranquila, né? Se ficar pensando o tempo todo em pagar a conta, pelo amor de Deus, mas e daí a prestação do dia 20, né? Então isso tudo é como se estivesse acelerando um motor dentro do sujeito. Se desesperar para pagar a conta, é como se estivesse fazendo um motor emocional girar em favor de alguma coisa que não é o próprio sujeito, que ele está ficando louco,
né? Então, assim, isso seria o quê? Isso seria uma espécie de sobrecarga do próprio arquétipo e que as pessoas, como é que se diz, dilui em sua própria psique. O cara está depressivo, mas ele não sabe por quê. Né? Então existe uma possibilidade, né, de que assim, o arquétipo, ao deprimir-se, pode causar aí um Covid-19, só para todo mundo ficar numa boa, né? Daí todo mundo acorda dentro de um outro arquétipo. Poxa, foi todo mundo dormir porque estava com gripe. Ninguém mais podia sair de casa. De repente, o sul e o norte se fundiram pela física quântica. Agora o norte e o sul estão num lugar só. Mas como que isso aconteceu? Sim, dentro do campo político, né, o Alckmin e o Lula então fizeram essa aliança Lula-Alckmin, né? Então isso significa o quê? Que o ponto de equilíbrio dentro de um arquétipo de 6 pontas, né? O que seria um arquétipo de 6 pontas? Né? Uma estrela de 6 pontas, 2 triângulos ao contrário, né? Cada triângulo seria uma polaridade oposta. Quer dizer que as duas polaridades opostas formaram uma unidade de força, né? Então isso significa o quê? Né? Que essa unidade de força que foi formada, né, pela aliança Lula e Alckmin, né, hoje eles já não estão mais governando dentro de um arquétipo pentagonal. Tanto o Lula quanto o Alckmin hoje, o arquétipo que eles estão envolvidos, certo? É um arquétipo de 6 pontas. Por quê? Porque a 6 pontas é o equilíbrio entre o norte e o sul, estando o norte e o sul no mesmo lugar para formar, né, uma perna a mais dentro do arquétipo de 5 pontas, né? Que seria uma ampliação da capacidade de desdobramento interno dentro do próprio governo, né? No caso, dentro do próprio Estado de Direito, né? E da própria civilização como um todo. Pessoal, que nesse horário, tempo que eu era mais novo, eu costumava tomar chimarrão com meu pai. E a conversa era longa. Bem, boa noite para todos. Um abraço.